Olá galera, bem-vindo novamente ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, em Física, número 12, estarei apresentando um assunto sobre função horária do espaço na parte 3. Eu havia anteriormente feito 2 aulas, eu fiz a terceira mais objetiva, de uma fórmula mais simplificada que em alguns casos, em problemas de física, resolve por essa fórmula que está aqui no vídeo, ΔS igual V vezes T. Então eu continuo pedindo vocês se inscrevam no canal, né? Comentem, dê like, compartilhem, divulguem, tá bom, galerinha? Sempre eu conto com a participação de vocês nos vídeos e no auxílio de compartilhar e se inscrever e dar like no meus vídeos. Então, o primeiro exercício da aula de hoje está dizendo assim: uma raposa encontra-se a 100 metros de um coelho, perseguindo-o. Sabendo que a velocidade da raposa e do coelho valem respectivamente 72 km por hora e 54 km por hora. Responda, quanto tempo dura essa bem-sucedida perseguição? Tá? Então, para esse tipo de exercício, antes de qualquer coisa, eu tenho que transformar aqui 72 km por hora, né? E 54 por hora. Eu tenho que transformar em metros por segundo, porque a raposa encontra-se a 100 metros distante do coelho. Então, uma perseguição da raposa e o coelho. Eles estão 100 metros de distância de um para o outro, tá? Sabendo que a velocidade da raposa e do coelho valem, então, respectivamente, essa aqui é a raposa, né? Então, vou pôr aqui, ó, velocidade raposa igual 72 km por hora. Que transformando em metros por segundo, basta que eu divida por 3,6, que equivale a 20 metros por segundo, tá? A velocidade do coelho igual 54 km por hora. Dividindo por 3,6, que eu já havia ensinado vocês em outro vídeo, tá? Deixa eu melhorar aqui. 54 km por hora, divide por 3,6, que equivale a 15 metros por segundo. É necessário fazer a transformaçãozinha, tá bom? Agora, galerinha, aplicando a fórmula, tá? ΔS igual a V vezes T, velocidade vezes o tempo. Então, nós vamos fazer o seguinte. A variação de espaço é 100 metros, tá? A distância de um para com o outro. Então, aqui você vai fazer 100 no lugar do ΔS. 100 é igual. Velocidade. Há uma diferença de velocidade de 72 e 54. Então, eu faço 20 menos 15. Somente isso, ó. No lugar da velocidade, eu ponho 20 menos 15, entre parênteses, que multiplica o t. Então, na linha de baixo eu vou ter que 100 é igual 20 menos 15 dá 5. 5 que multiplica o t, 5t, tá? Passando o 5 que está multiplicando para o outro lado, dividindo, vai ficar 100 sobre 5 é igual a t. Portanto, isto implica que o t equivale a 20 segundos. Tá aí, galerinha. Tá resolvido o primeiro exercício. Função horária do espaço na parte 3, tá? Que é uma fórmula de resolver alguns exercícios de física nessa área. Ou então, se também fizesse, por exemplo, uma outra dica, ó. Você pega 72 km por hora menos 54 km por hora, dá 18 km por hora. 18 dividido por 3,6 resulta em 5. Daria o mesmo 5 aqui, tá bom? Mas eu fiz de uma fórmula bem prática, tá? Então, vamos continuando a aula. A parte 2, o exercício 2, quer dizer, tá dizendo assim, ó. Calcule o tempo que um trem de 250 metros de comprimento, viajando a 72 km por hora, demora para atravessar completamente uma ponte de 150 metros de extensão. Então, tá aí o esqueminha, tá? O trem, a ponte, o comprimento do trem
e o comprimento da ponte. Então, aplicando já a fórmula, eu tenho que ΔS, deixa eu dar uma aqui, ΔS é igual a V vezes o T, beleza? Então, aqui, ó, no lugar do ΔS, eu vou colocar 250 metros do trem, mais 150 metros de comprimento da ponte, tá? Opa, aqui, ó. Então, a variação de espaço é 250 mais 150 é igual a velocidade, olha só, 72 km por hora. 72 dividido por 3,6 resulta em 20. Então, aqui é 20 que multiplica T. Eu fiz essa aula porque alguns inscritos estavam me solicitando. É bem tranquila essa parte aqui, mas tem muito exercício no primeiro ano. Isso aqui é matéria de primeiro ano de física. Então, 250 com 150 dá 400. Igual a 20 que multiplica T. Está multiplicando, passa dividindo na linha de baixo. 400 sobre 20 igual a T. Isto implica que T, no segundo exercício, igual a 20 segundos. Tá aí, galerinha. Mais um resolvido de forma prática e objetiva. Estou levantando a folha aqui para vocês visualizar o que foi feito no exercício. Está o enunciado e a resolução passo a passo. Para o exercício 3, é bem parecido com esse também. Está me dizendo assim, um trem de 200 metros de comprimento move-se com velocidade escalar constante de 72 km por hora. Lembra que está em km por hora, tem que transformar em metros por segundo. Basta pegar a velocidade em km por hora e dividir por 3,6. Está dizendo, calcule o tempo decorrido por esse trem passar completamente por uma pessoa parada à beira da ferrovia, aqui uma pessoa referencial, e por um túnel de 100 metros de extensão, beleza? Então vamos lá, item A. Vamos resolver isso aqui também tranquilo. Então, ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, tá? Então, aqui o trem é 200 metros, beleza? Então eu vou fazer 200 no lugar do ΔS é igual a velocidade de 72 km por hora é 20 metros por segundo. Então é 20 que multiplica T. Então 200 dividido por 20 é igual a T. Então o item A calcule o tempo decorrido por esse trem passar completamente por uma pessoa parada, né, à beira da ferrovia. Tá aqui, ó. Divide aqui, ó. 200 por 20, tá? 10 segundos. Então, igual a T. Então, o tempo do trem passar por uma pessoa parada, decorrido, passar uma pessoa parada à beira da ferrovia, 10 segundos. E o item B, vou fazer aqui embaixo mesmo, ó, item B. Tá pedindo o quê? Por um túnel de 100 metros de extensão. Então, novamente, ΔS é igual V vezes T. Então aqui eu tenho que fazer o quê? 200 metros de comprimento mais 100 metros, tá? Porque um túnel de 100 metros de extensão. Então eu somo, tá? O comprimento do trem e a extensão do túnel. É igual a 20, desse lado de cá, 20, que multiplica T. Belezinha? Então, somando aqui 200 com mais 100, dá 300. 300 é igual a 20T. Está multiplicando, passa dividindo. 300 sobre 20 igual a T. Isto implica que, nesse caso, o tempo é de 15 segundos. Mais um resolvido de forma prática e objetiva. Vocês podem comparar esses exercícios com o que eu dou no canal com o que vocês estão tendo em sala de aula. Vai ajudar muito, tá bom? Qualquer dúvida, volta o vídeo ou escreva-me nos comentários. Agora, o quarto exercício está dizendo assim: um maquinista de um trem de 400 metros de comprimento mede o tempo para o trem atravessar completamente o túnel, obtendo 15 segundos.
O maquinista sabe também que o trem se manteve em movimento uniforme a 40 metros por segundo. Qual o comprimento do túnel? Então, vamos fazer a resolução. Então, ΔS é igual a V vezes T. Tudo bem? Então, eu não tenho aqui, ó, o comprimento do trem é 400, tá? E para atravessar o túnel foram gastos 15 segundos. O maquinista sabe também que o trem se manteve em um movimento uniforme a 40 metros por segundo. Então, a velocidade foi dada. Então, o que eu faço aqui, ó? Ó o macete aqui, ó. 400 mais x na física e na matemática. Aquela medida ou aquele número em oculto que eu ainda não sei, eu chamo de x, tá bom? É igual a velocidade, tá? Velocidade é 40 metros por segundo, já foi me dado, tá? 40 e o tempo foi 15 segundos, então eu faço isso, ó. É bem fácil de resolver isso aqui também, ó, tá? Então aqui, ó, eu tenho que 400 mais x é igual 40 vezes 15, que dá 600. Então x vai ser 600 menos 400. Então, x é igual a 200 metros. Tá aqui, ó. Então, qual o comprimento do túnel? Aí você escreve aqui, o comprimento do túnel é de 200 metros. Tranquilo. Beleza? Aula prática hoje, aula até rápida, tá? Então, o quinto e último da aula de hoje eu vou ler, escrever o passo a passo e comentar. Então, vamos lá. Olha como que é a análise desse probleminha aqui, ó. Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75 km por hora. Ou seja, o automóvel 100 por hora e o ônibus 75 por hora. Quando fala respectivamente. Então, pela ordem do enunciado, está falando automóvel 100 km por hora. Ônibus menos, né? 75 km por hora. Respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um ponto, não, perdão, em um posto de pedágio. Então eles passam o pedágio, eles estão lado a lado, estão lado a lado, tá? Agora fala assim, 40 minutos depois, ou seja, 2/3 de hora, 40 minutos é 2/3 de hora. 40 minutos depois, que são 2/3 de uma hora, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe então que o automóvel deva ter realizado nesse período uma parada com duração aproximadamente de. Aí tem 5 alternativas. Vamos analisar esse probleminha aqui, ó. Então, o ônibus, vou começar aqui, ó, de escrever, ó, o ônibus percorreu. Olha só. ΔS, eu vou fazer o esqueminha aqui, ó. ΔS é igual VO, velocidade do ônibus, vezes ΔT, tá? Aqui, ó, V, aqui, deixa só V, viu? V, porque é ônibus aqui, ó, ônibus, tá? Se eu pôr V, ó, o pessoal vai pensar que é V inicial, velocidade inicial que é o zero, mas é ônibus, tá? Então, ó, ΔS igual V ônibus, velocidade do ônibus, ó, velocidade do ônibus vezes o ΔT. Então, que é igual, primeiro vamos fazer o cálculo aqui, ó, 75 km por hora vezes 2/3, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esqueminha, ó, ΔS é igual 75 vezes 2 dá 150, dividido por 3 dá 50 quilômetros. Então, o ônibus variou 50 quilômetros. Tá. Agora, a questão é, se não tivesse
se não tivesse parado o automóvel. Então, se o automóvel não tivesse parado, mas houve uma parada, então teria gasto, olha só, eu vou fazer o cálculo, teria gasto um tempo, teria gasto um tempo. Então, olha só, delta T móvel, automóvel. Então vamos lá. É igual delta S sobre V, velocidade do carro, do automóvel, automóvel. Então, aqui eu faço o seguinte, ó, delta T igual a 50, que foi o que nós encontramos aqui, ó, 50 sobre a velocidade do automóvel, que é de 100, tá? Então, se não tivesse parado o automóvel, teria gasto um tempo, interrogação. Então eu faço esquema aqui, delta T automóvel é igual a delta S sobre a velocidade do automóvel. Então, delta T é igual a 50 sobre 100, tá? Que é igual a 0,5 ou 30 minutos, tá? Não foi anunciado, no enunciado não está falando assim, que após 40 minutos, então, eu vou escrever aqui, como se passaram 40 minutos, né? O tempo gasto. Tempo gasto por causa da parada foi de 10 minutos. Pronto. Tá aqui, ó. Então vamos lá, vamos analisar de novo. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a variação do espaço do ônibus. Delta S é igual a V ônibus vezes delta T. Então, que é 75 vezes 2/3 de hora, que dá uma variação de 50 km. Se não tivesse parado o automóvel, teria gasto um tempo, interrogação. Então, aqui eu fiz o quê? Delta T, a variação de tempo do automóvel é igual a variação de espaço sobre a velocidade. Então, a variação de tempo é igual a 50, que nós encontramos aqui, ó, a variação de espaço, sobre 100, que é a velocidade do automóvel. Ó. Tá dizendo aqui, ó, 100 km por hora. Então, dividindo o espaço sobre a velocidade, nós encontramos o valor de meio, 0,5, meio, que nada mais é do que meia hora, 30 minutos. Agora, como se passaram 40 minutos, que foi o enunciado, o tempo gasto por causa da parada foi de 10 minutos. O que nós fizemos aqui? 40 menos 30 resulta em 10 minutos. Então, nesse caso, a alternativa aqui é C. Tá bom? Tá aí, ó, galerinha, 5 exercícios, tá? Aqui, vamos comentar aqui, ó. O motorista supõe, então, que o automóvel deva ter realizado nesse período uma parada com duração aproximada de 10 minutos. Beleza, galerinha? Então tá aí, ó, 5 exercícios na função horária do espaço, parte 3, que havia faltado esse complemento, né? Em muitos casos usa essa fórmula aqui, delta S é igual a V vezes T, é uma fórmula simplificada da função horária do espaço, tá? Eu fiz todos passo a passo com vocês, foi uma aula mais rápida. Galerinha, eu agradeço todos pela participação de estar assistindo o vídeo. Comentem, curtam, dê like. Fiquem todos com Deus e abraços!